Capítulo de número 10. A loucura é a causa de muitas desgraças. Lembrando que desgraça é a falta da graça. Assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de estultice. Estultice é estupidez. Vou começar pelo fim. Quando fala do famoso em sabedoria, é uma pessoa de posição usando de um pouco de estupidez, quer dizer, acaba com a referência, acaba com a fama e com a posição dessa pessoa perante os que o admiravam. E agora voltando um pouquinho, fala assim, assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador. Ou seja, aqui é a visão de um perfumista, porque era assim que funcionava no passado. O perfumista fazia a composição do unguento, né, do perfume no caso, usando especiarias caríssimas. Então, na verdade, quando ele colocava aquele unguento para ficar no ponto, deixava repousando ao ar livre. Então, na verdade, quando vinha uma mosca e morria ali dentro, automaticamente estragava aquela obra do perfumista, do perfumador. Por isso que fala, assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e estraga um unguento, assim aquele que tem sabedoria, falando besteira, falando estupidez, ele se torna um tolo. O coração do sábio está à sua mão direita, quer dizer, na preferência, mas o coração do tolo está à sua esquerda. Sempre a direita é símbolo do positivo, a esquerda símbolo do negativo. E até quando o tolo vai pelo caminho, lhe falta entendimento. E diz a todos que é tolo. Por quê? O tolo ele esplaina, né? Ele fala a tolice dele. Levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar, porque o acordo é um remédio que aquieta grandes pecados. Veja bem, quando ele fala assim, levantando-se contra ti o espírito do governador, ou seja, uma autoridade, governador ou rei, uma autoridade, levantou contra você, não bata de frente. Ele está dizendo assim, não deixe o teu lugar, ou seja, não tenta sair fora, fica ali, tenta negociar e apaziguar os ânimos, porque o acordo é um remédio que aquieta grandes pecados, ou seja, conversando, você vai aplacar a ira do camarada aqui. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, como o erro que procede do governador. O tolo assentam-no em grandes alturas, mas os ricos estão assentados em lugar baixo, ou seja, aquele que é exaltado indevidamente. Um tolo numa posição de status, enquanto, na verdade, o rico está no lugar baixo. E às vezes é assim, né? Aquela pessoa que não tem nada fala que tem muito. E o que tem muito não fala nada, fica na dele. Ó. Vi servos a cavalo e príncipes que andavam a pé como servos sobre a terra. Percebe isso aqui? Aquela pessoa que, na verdade, é um servo, quer tirar uma onda, digamos assim na gíria, né? Quer tirar um status que, na verdade, não possui. Enquanto que aqueles que podem fazer não vão andar dessa forma. Andam até de uma maneira inferior, porque é necessário se faz em determinados momentos. Ó. Aí fala, quem fizer uma cova cairá nela. Ou seja, aquele que arma um buraco para pegar alguém, ele mesmo vai cair. E quem romper um muro, abrir uma brecha, e muro é proteção, uma cobra o morderá. Moral da história, quem faz alguma coisa, no sentido de pegar outro na frente, vai entrar pelo cano. E quem armar ciladas, que abrir um buraco, tirar proteção, uma cobra o morderá, ou seja, cobra sempre é símbolo de Satanás e também símbolo de traição. Então, na verdade, está dizendo que o elemento vai ser acometido de coisas ruins, de coisas más. Aí ele fala mais, quem acarretar pedras será maltratado por elas. Acarretar pedras é o cara que ajunta pedras. Por que ele vai ser maltratado por elas? Porque aquelas pedras vão rolar sobre ele. Ó. E o que racha lenha expõe-se ao perigo. Quem é o que racha lenha? Aquele que está trabalhando na labuta do lenhador. Porque aquele que racha lenha, ele expõe a vida ao perigo. Se você não sabe, vai saber agora. Geralmente os lenhadores, principalmente nos tempos remotos, mais antigos, eles tinham feridas causadas pelo corte do machado, geralmente nas pernas. Por que isso? Quando o lenhador trabalhava cortando a lenha, vez ou outra o machado passava direto, ou passa direto, e atinge a perna. E isto causava, às vezes, a própria amputação da perna. Por isso que ele fala aqui, ó, claramente, quem acarretar pedra será maltratado por elas. Ou seja, o cara que trabalha juntando pedras tem o risco daquela pedra cair sobre ele.
as pedras que rolarem sobre ele. E na verdade o que racha a lenha expõe a sua vida ao perigo, porque se ele errar na hora de rachar a lenha, ele mesmo pode ser acometido pelo machado. 10. Se estiver embotado o ferro, embotado quer dizer enferrujado, e não se afiar o corte, ou seja, o ferro do machado está embotado, está enferrujado, e não afiou o corte, então se deve pôr mais forças, mas a sabedoria é excelente para dirigir. O que ele quer dizer aqui? Que assim como o lenhador que está trabalhando com o machado, se o machado estiver cego, vai ter que botar mais força. Da mesma maneira, ele diz que aquele que tem sabedoria é semelhante ao machado afiado. Agora, na verdade, esse que tem a sabedoria, ele consegue fazer coisas boas, porque ele não usa da força física, ele usa de sua capacidade mental e espiritual. É por isso que fala, mas a sabedoria é excelente para dirigir. A força física não tem o peso da força espiritual. Aí o 11 também é interessante. Ó. Se a cobra morder antes de estar encantada, encantada significa que ela não armou o bote. Imagina aquela cobra naja, aquela conhecida, né? Muito cultuada no Egito. Então o que acontece? A cobra, quando ela armava o bote, ela ficava em pé, fica em pé, e ela dá a entender que vai dar o bote. Então quando fala assim, se a cobra morder antes de estar encantada, quer dizer, antes de armar o bote, então remédio nenhum haverá no mais hábil encantador. Quem é o encantador aqui? O encantador aqui é o curandeiro. O encantador aqui é aquele que faz o trato dessas serpentes. Com certeza você já deve ter visto na televisão aqueles que na verdade praticam esses atos e eles fazem remédios. Esses remédios na verdade eles são o quê? Eles são antídotos que são feitos em cima da produção do veneno extraído. Ele faz o antídoto. Então ele está dizendo que se a cobra não armar o bote, nem o curandeiro tem como fazer. Por quê? Assim que ele for picado, ele automaticamente não terá como recorrer a mais nada. Não tem tempo de tirar o veneno, porque ele entraria rapidamente na corrente sanguínea. Então, geralmente, você já tinha esse hábito de preparar o remédio antes do fato acontecido. Então, é quando a questão fala... Se a cobra morder antes de estar encantada, quer dizer, armar o bote, então, remédio nenhum haverá no mais hábil encantador. E como eu falei, encantador era o curandeiro, era o médico, aquele que conseguia retirar, né, o encanto daquela serpente. 12. Nas palavras da boca do sábio, a favor. Mas os lábios do tolo o devoram. Porque o sábio, na verdade, quando fala, tem favor, tem benevolência, tem misericórdia. Agora os lábios do tolo só devora, quer dizer, só coisas ruins. O princípio das palavras da sua boca é a estultícia, quer dizer, a estupidez. E o fim da sua boca, um desvario péssimo, quer dizer, uma loucura. Então, no início fala besteira, no final piorou. Bem que o tolo multiplica as palavras, não sabe o homem o que será. E quem lhe fará saber o que será depois dele? Então quando ele fala bem que o tolo multiplique palavras, quer dizer que fale muito. No final não vai ser legal para ele. E quem lhe fará saber o que será depois dele? Ou seja, o fruto da loucura que ele praticou. O trabalho dos tolos a cada um deles fatiga, mas não sabem como ir à cidade. Quando fala o trabalho do tolo, é a labuta dele. A linguagem aqui é bem do campo. O elemento trabalhou, produziu. Quando fala assim, não sabe ir à cidade, você fala, mas como não sabe ir à cidade? Não é o elemento se deslocar e ir até a cidade. Ele não vai saber, pela tolice dele, negociar na cidade aquilo que ele tem em fartura. Moral da história, ele é facilmente ludibriado, ele é facilmente enganado. Por isso que fala, o trabalho dos tolos a cada um deles fatiga, porque ele vai sofrer, porque ele faz a produção, mas não tem a negociação. Aí fala, pois não sabem como ir à cidade. Né? Ir à cidade no sentido de se apresentar na cidade, de apresentar o produto dele, e aí vem os espertos, pagavam uma bagatela e levavam toda a produção daquele tolo. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança, e cujos príncipes comem de manhã. Quando fala cujo rei é criança, pessoa inexperiente. E os príncipes comem de manhã aqueles que não atentam para as leis e para a boa administração. Vivem se banqueteando desde a manhã até o anoitecer. Por isso que quando fala assim, comem de manhã, não é porque não pode tomar o café da manhã não, o de jejum não. Aqui está falando porque desde cedo eles se inclinam à impiedade e a praticarem coisas que são erradas, né? Bem-aventurada tu, ó terra, cujo rei é filho dos nobres, ou seja, um rei consciente.
e cujos príncipes comem a tempo. De novo, um paralelismo com o versículo anterior. Comer a tempo quer dizer aqueles que não vivem nas farras, nas orgias. Eles automaticamente têm o tempo determinado para fazerem as suas festas, para refazerem as forças e não para a bebedice, como eu falei. Ele se empenha em desenvolver um bom trabalho, uma boa colocação dos seus atributos e não vive nas gandaias, nas bebedices. Pela muita preguiça se enfraquece o teto, porque o elemento está com preguiça, ele não sobe no telhado para tirar as goteiras. E pela frouxidão das mãos, goteja a casa. Ou seja, ele ficou de bobeira, ficou com preguiça, não tirou os danos do telhado, e quando vinha a chuva, a goteira está na casa dele. Aí fala mais, para rir se fazem convites, e o vinho alegra a vida, e por tudo o dinheiro responde. Está falando de quê? Desses aqui, que na verdade são como crianças diante do povo, que na verdade não cumprem o juízo, o direito de estatuto, e que eles vivem entre eles se banqueteando. Por isso que eles mandam convites uns aos outros. O vinho alegra a vida, e por tudo o dinheiro responde, porque eles são abastados, e com a grana que têm, eles automaticamente vivem nessas orgias, Aí 20, nem ainda no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior da tua recâmara amaldiçoes o rico, porque as aves dos céus levariam a voz, e o que tem asas daria notícia da palavra. Ou seja, não fale mal do rei, não fale mal de ninguém, porque alguém vai ouvir e vai bater para o rei. Aqui fala, nem tampouco no mais interior da sua recâmara, nem escondido, porque as aves dos céus levariam a voz, e o que tem asas daria notícia da palavra. Aqui é uma figura retórica. Está dizendo o seguinte, fica com a boca fechada, porque se você falar qualquer coisa, de uma forma ou de outra, o rei vai ficar sabendo. E aí, prepare-se, porque você vai morrer, vai ser condenado como um conspirador. Como um monteneiro, aquele que faz um motim contra o rei. Então, na verdade, veja o capítulo 10, foram vários ensinamentos, e uns praticamente separados de ambos, embora tenha um contexto muito interessante em sua totalidade. Este foi Eclesiastes, capítulo de número 10.